Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje, no estudo Ler e Entenda a Bíblia, nós vamos falar sobre uma passagem que está em Atos. Já falamos sobre esse livro aqui em outros vídeos. É, Hoje nós vamos falar de uma passagem que inclui todos os discípulos de Jesus, inclui todos, melhor dizendo, todos os apóstolos de Jesus. Nesse momento em Atos, a Bíblia relata que eles estavam vivendo um momento de explosão mesmo do evangelho. As pessoas vinham de todas as partes procurar aqueles discípulos que pregavam Jesus Cristo, que falavam do evangelho com muita intrepidez, com muita ousadia, sem medo, e elas vinham para buscar deles, para buscar cura de doenças, enfermidades, de tormentos, de espíritos. A Bíblia diz que nesse momento as pessoas traziam acamados, para que fossem curadas pelos discípulos. A Bíblia diz também que as pessoas vinham de povoados vizinhos, trazendo os doentes para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre eles e eles pudessem ser curados. Então era um momento realmente de muita fama, né, dos apóstolos ali naquele lugar. E isso despertou inveja nos líderes religiosos ali daquele lugar, ao sumo sacerdote, aos seus companheiros. Então os discípulos foram presos. O sumo sacerdote resolve mandar prender os discípulos. E aí eles são colocados numa cadeia pública ali em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que durante a noite as portas da prisão se abrem e um anjo do Senhor solta os apóstolos e eles são colocados para fora. Então o anjo diz dessa forma para eles: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida, vida com letra maiúscula, toda a mensagem de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Então o anjo fala dessa forma para eles. E eles vão fazer aquilo que o anjo determinou a eles. Eles voltam, começam a pregar no templo novamente. E aí no outro dia, os guardas eles são solicitados, né, na presença dos sacerdotes. E quando os guardas vão buscar eles, eles não estavam na cadeia, não estavam na prisão. E aí eles ficam bem perplexos com aquilo, porque no relato dos guardas, né, tudo estava conforme deveria estar. A prisão trancada, os guardas na frente da prisão, estava tudo certo. Mas os apóstolos não estavam mais lá dentro. Então, chega uma pessoa com a informação, com a seguinte informação, que os apóstolos estavam no templo ensinando o povo. E sem usar o uso da força, os apóstolos são levados ao sinédrio. Eles não queriam chamar atenção, porque os apóstolos também eram vistos com estima pelo povo. O número de pessoas que seguiam a palavra, que tinham recebido o evangelho, estava aumentando. Alguns ali estavam crendo na palavra, mas não tinham coragem, talvez, de expor isso de uma forma mais aberta. Mas os apóstolos eram vistos com grande estima pelo povo. Então, eles fizeram isso com muito cuidado, levaram os apóstolos ao sinédrio novamente com muito cuidado, com medo que o povo os apedrejasse. Chegando ao sinédrio, eles são interrogados novamente pelo sumo sacerdote. E aí, o sumo sacerdote os questiona, dizendo: uai, eu não disse para vocês que era para vocês pararem de pregar nesse nome? E aí Pedro e os outros apóstolos respondem a ele que era muito melhor obedecer a Deus do que os homens. E ainda diz que Deus, eles são testemunhas daquilo que Deus fez, que Deus exaltou Jesus, aquele a quem eles tinham pendurado no madeiro. Ao ouvir isso, eles ficaram furiosos e procuravam matar os apóstolos. Mas aí, neste momento, eles são interrompidos por um dos membros do sinédrio, um mestre da lei também, chamado Gamaliel, um homem muito respeitado pelo povo. Então Gamaliel pede para que converse, para que eles levem os apóstolos, né? Tirem os apóstolos dali para que ele tenha uma conversa com os seus companheiros, trazendo para o contexto de hoje, para que ele tenha uma reunião ali
mais privada, para falar um pouco mais abertamente com aqueles homens que pareciam estar tão cegos de ódio, de raiva, de inveja dos apóstolos. E ao ficar sozinhos com eles, Gamaliel os lembra que houve muitos outros líderes, muitos outros homens dizendo ser alguma coisa em Israel e conseguiram seguidores, conseguiram pessoas que os acompanhavam, mas que ao serem mortos, condenados e mortos, esses seguidores se dispersaram e não se falava mais no assunto. Então Gamaliel queria mostrar para eles que o que estava acontecendo ali era muito grande e que eles precisavam ter paciência para ver se aquilo vinha de Deus ou vinha dos homens. Porque o que vinha dos homens rapidamente era esquecido, rapidamente era deixado para trás, como já tinha acontecido. Então Gamaliel diz assim para eles: portanto, neste caso, no versículo 38, ele diz assim, ó: portanto, nesse caso, eu os aconselho, deixe esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Gamaliel, naquele momento, ele conseguiu ali ter um discernimento maior da situação. Ele falou assim com eles: ó, se for dos homens, vai fracassar, eles vão se dispersar e isso vai acabar como todos os outros que passaram por aqui. Mas se for de Deus, vocês se acharão lutando contra Deus. Opa, aí já é demais. Vocês estão querendo lutar contra Deus? Aí fica difícil, né? Então aí Gamaliel abre os olhos daqueles homens ali naquele momento, né? Aplaca aquela fúria, aquela raiva que eles estavam sentindo. E aí eles resolvem não matar os apóstolos e eles são convencidos pelo discurso de Gamaliel, eles são levados açoitados. Os apóstolos saem do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, por causa de Jesus, coisa que ali naquele dia da crucificação eles não tiveram esse privilégio, eles se dispersaram, eles fugiram, né? Mas havia ali naquele momento novos apóstolos, eram homens diferentes daquele dia da crucificação, homens que não tinham mais o medo no olhar, não tinha mais aquele pavor, homens que se depararam sim com Jesus e que estavam cheios do Espírito Santo, e eles saíram daquele lugar alegres por terem sido açoitados e humilhados pelo nome de Jesus. E a Bíblia diz que todos os dias, no templo e de casa em casa, eles ensinavam e proclamavam o nome de Jesus, embora tenham saído dali de dentro daquele sinédrio com a ordem de não falar mais o nome de Jesus. E chegou até a gente, né? Gamaliel estava certo. Se fosse de Deus, quem somos nós para lutar contra algo que vem de Deus? Quem é o homem para parar uma obra de Deus? E ela é de Deus. E aqui estamos nós de uma forma diferente dos discípulos, né? De uma forma mais de acordo com o nosso tempo, né? Não talvez batendo mais de porta em porta. Vivemos num momento que também nem dentro mais dos templos, mas estamos aqui de uma forma diferente, falando do nome, o nome de Jesus, falando da vida, pregando a vida, como aquele anjo disse para eles, né? Saiam e vai pregar a vida lá fora. Que Deus te abençoe.